Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para o encontro num dia bastante atípico, porque as nossas pautas domésticas, a vida política do nosso país está dando espaço para um conflito que está chamando a atenção do planeta inteiro, envolvendo o povo de Israel e o povo da Palestina. É uma situação muito complexa, nós certamente veremos muitos desdobramentos nas próximas horas e a cobertura jornalística, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, jogará muitos focos em cima do que está acontecendo lá. Eu vou aqui tentar jogar mais algumas informações para a gente poder compreender, né, do que foi que nós nos livramos no meio dessa história toda, porque aquilo que está acontecendo lá poderia ter uma intervenção do nosso país de uma forma muito negativa, caso nós estivéssemos ainda sendo governados, entre aspas, por esses insanos e criminosos que foram afastados do poder graças ao processo eleitoral, à democracia aqui no nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Algumas declarações estão sendo colocadas aí nas redes sociais que dão bastante noção para a gente, né, do que foi que nós nos livramos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe. Enfim, não esqueça de mandar o seu comentário, o seu joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, gente, hoje não vai dar para a gente falar das pautas nossas domésticas, né? Nós vamos deixar para tratá-las no nosso próximo encontro. Bom, relativamente àquilo que está acontecendo lá na região do Oriente Médio, nós temos uma situação com um grau de complexidade muito grande e de desconhecimento quase que integral da maior parte dos brasileiros, né? Porque normalmente a gente está muito ligado às nossas questões internas, né? Nossa sobrevivência política, as questões, os conflitos interiores que nós temos. Nós não conseguimos, às vezes, nos debruçar sobre situações que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. E o que está acontecendo lá nesse momento tem, tem alguns aspectos de muita complexidade, porque nós não estamos lidando apenas com um conflito que lide ali por um território, meramente uma questão territorial. Numa área que não é muito vasta, numa área que não tem grandes riquezas, mas ela tem componentes culturais, componentes religiosos muito intensos. Vamos nos lembrar que o Estado de Israel, que está sendo aí o objeto desses ataques nesse momento e agora dos contra-ataques, né, foi criado em 1947. Aquela região ali, ela era ocupada, né, ou ela tinha uma população que não ultrapassava 11% de judeus, que estavam ali com as suas raízes colocadas naquele território ao longo de muito tempo. Judeus que estavam escapando de muitas perseguições em diversas partes do mundo. E resumindo a história, quando chega em 1947, a ONU, depois de tantas perseguições que o povo judeu sofreu, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, fez uma série de intervenções no sentido de possibilitar a criação do Estado de Israel. Existia um movimento sionista que queria um torrão de terra para abrigar todo o povo judeu. E foi especulado, inclusive, a existência ou a criação desse novo Estado fora daquele território ali. Se pensou até em criar-se um Estado aqui na Argentina, separar um pedaço da Argentina para criar o Estado de Israel na Argentina, ou na África, onde fica hoje Uganda. No entanto, a vontade prevalente fez com que eles estivessem ali naquela região onde vivia também o povo da Palestina. Bom, a partir da criação desse Estado, nós tivemos ali um conflito que jamais se cessou. Os governos brasileiros, desde 1947, tem advogado cada vez mais, o Itamaraty tem advogado cada vez mais pela solução pacífica desse conflito. Como acomodar dois povos, ou mais de dois povos ali, com seus interesses legítimos, sempre lastreados pela paz. Os governos que se sucederam desde 1947 até os dias de hoje, todos eles, com exceção de dois, sempre defenderam a solução pacífica do conflito, ou dos conflitos ali, né? Um governo que se alinhou exclusivamente a Israel foi o governo de Jânio Quadros, que não durou nem um ano aqui no nosso país. Então foi ali uma posição isolada, que não teve grande impacto. E depois só com o Messias, com o senhor Jair, que ocupou a presidência da República numa vassalagem, num alinhamento integral, não aos interesses do nosso país, mas aos interesses daquilo que o presidente
presidente norte-americano preconizava e que arrastava essa gente insana toda a reboque sem ter nenhuma leitura crítica do que estava acontecendo. Felizmente, eles se foram, mas eles continuam ainda a envenenar uma parcela da sociedade. E aí é muito interessante a gente ver como eles têm se pronunciado, né? Eu vi aqui vários posts de bolsonaristas nas redes, todos eles defendendo Israel, enfim, se solidarizando com o povo de Israel, quando na verdade nós temos ali mais de um povo perdendo vidas, muitos civis perdendo vidas ali. Isso não pode ser desprezado, a gente se solidarizar apenas com uma parcela da dor, né? É um negócio assim absolutamente distorcido, até porque se tem uma coisa que o ex-presidente da República e os seus seguidores não têm, é solidariedade humana. Eles estão pouco se lixando do que está acontecendo ali. Tanto é que todos eles estão fazendo uso político para fazer críticas ao governo atual aqui do nosso país. A solidariedade, a empatia, ela passa ali como quase um discurso obrigatório de alguém que está fazendo uma agressão, mas não pode deixar também com uma cara de pau muito grande, de mencionar que tem algum tipo de solidariedade. E o que diz a Constituição do nosso país, no nosso artigo 4º? Diz lá: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, quer dizer, cada povo tem o direito de se autodeterminar, de se autogovernar, enfim, de ter o seu território, enfim, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E aí a gente vê o vigarista-mor da nação fazendo uma publicação unilateral, e o que ele dá destaque é justamente uma agressão política que ele aproveita para fazer em cima de um conflito que está tirando vida de pessoas. Mas o que a gente vai esperar de alguém que sapateou sobre mais de 750 mil mortos aqui no nosso país, né? Escreveu ele: pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva, quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 2022. O que isso tem a ver, gente? Vocês estão vendo a mesquinhez, a pequenez, como é um pigmeu mental, um pigmeu político? Enfim, e aí vai mais pela frente, né? Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses. Mas morreram civis também palestinos, morreram pessoas, civis que não tinham nada a ver com o conflito. Mas a solidariedade dele aqui unilateral. Bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel a existir. Só que os palestinos também têm o direito de existir, né, genocida? Somente assim um acordo entre as partes poderá existir. Shalom, ele coloca aqui uma foto dele, né, no evento gospel, que alguém apareceu lá com a bandeira de Israel, ele colocou na frente ali como se ele fosse um judeu, um defensor, né, dos valores judaicos, né, que a gente sabe que não tem nada a ver, ele é um verdadeiro oportunista e vigarista nessa questão. E aí o presidente Lula também fez uma publicação, evidentemente ele não citou nada que fugisse do conflito específico, né? Não fez nenhum tipo de mesquinharia com esse assunto. Disse ele, ou escreveu ele: fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Porque o Brasil está agora numa gestão, ou numa liderança rotativa com essa missão e, enfim, já convocou as nações ali para discutirem o assunto, para proporem alguma coisa que resolva imediatamente esse conflito para que se cessem qualquer tipo de hostilidades, né? Conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, porque não basta ter só o Estado cercado de muros, né? Eles têm que ter a possibilidade de se autodeterminar também, inclusive economicamente.
convivendo pacificamente com Israel, dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. É isso que sempre foi preconizado pela diplomacia do nosso país. E sempre esse foi o espírito do povo brasileiro. Como eu já citei, né? Aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, nós temos colônias de palestinos, de judeus, de muçulmanos, que sempre conviveram na maior harmonia, sem nenhum tipo de incidente, nunca tivemos nenhum tipo de problema aqui no Brasil. Por que não pode haver a mesma situação fora do nosso território? Olha, é muito difícil a gente fazer algum tipo de prognóstico do que pode acontecer, até porque o conflito ele está num momento que pegou muita gente surpresa, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? E nós não sabemos se ainda há algum tipo de atores que estão operando na penumbra dessa situação toda. Nós não sabemos se existe uma outra nação, uma potência, enfim, que esteja de alguma forma com os dedos no meio dessa história, se há um interesse geopolítico que a gente ainda não consegue interpretar, e também não sabemos se as nações ali que estão ao redor, como é que elas vão interpretar qualquer tipo de comportamento de Israel. Não sabemos nem se Israel, a região é muito complexa, né, gente? A região ali tem a Síria, mais acima tem a Turquia, tem o Iraque para um lado, tem a Jordânia, enfim, o Egito, a Turquia, enfim, e a Arábia Saudita. Ou seja, é uma região que, se entrarem mais atores no meio dessa história, o conflito pode alcançar uma escala absolutamente inimaginável, né? Então nós vamos ter que aguardar os próximos acontecimentos, vamos ter que acompanhar o que os noticiários vão trazer para todos nós, né? E vamos acompanhar aí também o que pensam os analistas, os especialistas em geopolítica, porque tem muita informação no meio dessa história e nós aqui no Brasil não temos acesso a tantas informações sobre aquilo que está acontecendo ali, né? A nós temos aqui cada vez mais, teremos que ter, né, o desejo, né, vamos manter o desejo que o conflito acabe o mais rapidamente possível e que o Brasil possa auxiliar através da sua diplomacia, através do nosso governo, uma intermediação, uma solução pacífica de algo tão complexo, algo tão difícil de ser resolvido sem muito esforço de todas as pessoas no mundo, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e no próximo encontro espero estar podendo voltar aqui com vocês tratando de alguns assuntos mais interessantes aqui do que conflitos, né? Que sempre são situações muito dramáticas para todos nós, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!